Olá, meu sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, hoje eu estou aqui para a gente fazer uma revisão daquilo que já foi dado para vocês, desde aquelas nossas aulas presenciais até as nossas aulas online. Isso porque nós vamos entrar em período de provas, então é preciso relembrar um pouco do que já foi passado, ok? E o nosso material para estudo na nossa prova, a nossa única ferramenta de estudo será a nossa apostila, certo? Então já pode anotar aí, o conteúdo vai ser arte indígena e arte africana, que é o que foi dado até agora, e as páginas serão 3, 5, 7, 8, 9 e 10. Essas são as páginas que deverão ser estudadas por vocês. Então, estudem com atenção, por favor. E eu gostaria de relembrá-los um pouco sobre a questão da arte indígena. Como eu já falei para vocês, a arte indígena é aquela arte feita pelos índios, certo? O nome indígena já logo nos remete a índios. E eles tinham essa confecção de arte, eles faziam arte, mas para eles isso não era considerado arte. Eles faziam esses objetos para o seu cotidiano, para os seus rituais, para várias coisas da sua vida, e não com a finalidade de ser arte, de estar em um museu exposto, de estar em uma galeria. Não, era para o seu uso cotidiano. Tanto que nós vamos ter na cerâmica, por exemplo, a construção de vasos para guardar os alimentos. Nós vamos ter a arte plumária, né, que são as penas e as plumas, para fazer as vestimentas, as roupas, né? Nós vamos ter a pintura corporal, que é para ser utilizada nos rituais, e assim por diante. Então, geralmente, tudo que era produzido pelos indígenas era assim para serem utilizados no seu cotidiano, no seu dia a dia. Então, essa arte indígena ela vai se manifestar na pintura corporal, na dança, que tanto era um motivo de celebração para eles, de ritual, e no seu vestuário. Então, nós temos a pintura corporal, a dança, o vestuário, como manifestações artísticas deles, certo? E, geralmente, essa matéria-prima eles retiravam da natureza. Como que eles iriam conseguir fazer essas coisas todas? Tipo assim, se eles precisassem da tinta, por exemplo, eles iriam extrair essa tinta onde para fazer a pintura corporal ou para decorar as peças em cerâmica? Eles iam extrair da própria natureza, como, por exemplo, iam tirar do urucum a tinta vermelha, ia tirar do calcário, ia tirar do genipapo essas cores, que aí então eles iriam fazer essas tintas. Tipo assim, o genipapo, por exemplo, eles conseguiriam ter uma coloração azul. O urucum conseguiria ter a cor vermelha. E o calcário, eles conseguiriam ter a cor branca, que geralmente são as cores mais comuns, né, que eles utilizavam. E voltando a falar um pouco sobre a questão das plumas e das penas, eles utilizavam esses materiais, plumas e penas, que eles retiravam das aves, para confeccionar utensílios, como flechas, cocares e vestimentas. Então, a vestimenta, as flechas, os cocares vão estar totalmente inseridos nessa questão da arte plumária, das penas que eles utilizavam. Outra coisa interessante que como o local, a morada deles era a floresta, né? Eles não tinham contato com o homem branco, né? Até a chegada de Pedro Álvares Cabral, né? Em 1500. Então, o único contato que eles vão ter é entre eles mesmos e com a natureza, com a floresta. Por isso, às vezes, eles são considerados os grandes guardiões do pulmão do mundo. Ou seja, aquelas pessoas, eles preservam a natureza na sua forma mais primitiva. Eles buscam essa preservação para, assim, se abrigarem, até ele construir suas ocas, suas moradas. Outra coisa também da arte eu lembrei aqui agora, é a questão da cestaria, que eles também faziam uso da cestaria para fazer tanto o teto das ocas, até vestimentas também, eles poderiam usar a cestaria nas suas obras de arte. Outra coisa também interessante é a música, que muitas vezes eram utilizadas nos rituais. E geralmente eles usavam muitos instrumentos de sopro.
muitos instrumentos de sopro, que eram feitos a partir de próprios materiais da natureza que eles retiravam da própria natureza, da própria floresta. E às vezes nós vamos ter, por exemplo, os nomes aqui, pífanos, que eram feitos de bambu, chocalhos, que eram feitos de sementes. Então são alguns instrumentos que eles faziam usando os próprios materiais da natureza. Agora, se a gente for chegar um pouquinho na arte africana, deixa eu passar aqui na minha apostila rapidinho. Nós vamos chegar na arte africana, que também está muito parecida com a arte indígena, né? Porque eles também usavam essas obras de arte também em rituais, na vida cotidiana, no dia a dia. Então se assemelham muito a questão artística, a produção artística dos indígenas para os africanos. Mas eu gostaria de destacar para vocês que eles tinham uma coisa muito interessante com relação às esculturas e às máscaras que eram produzidas por eles, que eram para ser utilizadas em rituais, em eventos religiosos dessas grandes tribos africanas. E uma coisa interessante é que eles acreditavam que nessas esculturas e nessas máscaras faziam morada, ou seja, moravam nessas esculturas, nessas máscaras, as forças da natureza, aquilo que eles acreditavam como os deuses. Então tinha tipo um efeito mágico, as esculturas e as máscaras que eram produzidas por eles, fazendo parte assim da crença, né, da fé deles. Outra coisa que eu gostaria de lembrá-los é que os desenhos que eram realizados por eles, tipo assim, as linhas com sementes, todos os tipos de materiais que eles utilizavam para fazer suas obras e que eram formadas por desenhos, são chamados, aliás, de grafismos. Ou seja, todos os desenhos que eram produzidos com vários materiais diversos, tintas, sementes, outras coisas mais, eram chamados de grafismos. Outra coisa agora que eu gostaria de chegar para vocês é a questão da capoeira. A capoeira, como todos nós sabemos, né, tem aquela questão que busca-se realmente entender se ela realmente surge na Angola ou se ela surge aqui no Brasil. Mas a capoeira é considerada, para eles, né, era uma questão de sentido coletivo. Era o modo que eles tinham de fazer uma resistência em meio àquele sofrimento que esses escravos, esses negros viviam nas senzalas, nas grandes fazendas. Então, eles faziam da capoeira um momento de resistirem a esses grandes sofrimentos. Eles tinham esse sentido coletivo, esse sentimento coletivo entre eles. Então, eles faziam uso da capoeira para até uma questão também defensiva também. Eles utilizavam muito na defesa daquela época também deles. E eu gostaria também de falar um pouco sobre um instrumento que era muito utilizado na capoeira, que é muito conhecido, né? E eu acho que é até difícil aquela pessoa que nunca nem tenha ouvido falar esse nome, que eu acredito que todos, principalmente aqui no Brasil, já ouviram falar, que é o berimbau, que é um instrumento feito com uma vara, que tem uma corda e um coco na ponta, que faz aquele som, né? Eles conseguem com a música. E o berimbau era considerado por eles, acabou se tornando, né, uma arma no período de repressão. Ou seja, ele anunciava a chegada dos senhores de engenho. Eles anunciavam, até às vezes depois da abolição da escravatura, depois de 1888, anunciava quando estava chegando a polícia. Tudo aquilo que eles viam que seria como uma questão perigosa para eles já anunciavam usando o som do berimbau. Tanto no período do Brasil colônia, como no Império, e até depois no período republicano. E o berimbau acabou se tornando uma coisa cultural para eles aqui no Brasil. Hoje em dia todos nós conhecemos, ou seja, é difícil você dissociar a capoeira do berimbau. Ela vai estar totalmente unida. É complicado, a gente não consegue separar essas duas coisas, capoeira e berimbau. Então, eu aqui passei um pouquinho para vocês, fiz um resumo geral daquilo que nós vamos ter na nossa prova.
E eu gostaria que vocês estudassem com bastante atenção a apostila, se ligassem aos nomes, questão de ano, essas coisas assim, para vocês não se perderem na hora da prova. Então, qualquer dúvida pode me chamar na nossa plataforma digital e até a próxima. Aquele abraço. Tchau para vocês.